Oi meninas, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica que a gente pode aproveitar para fazer muita coisa legal, até mesmo móveis. Vocês lembram que outro dia eu mostrei para vocês como a gente fazia esses azulejos? Hoje eu quero mostrar para vocês como a gente faz essa madeira de demolição. A gente pode fazer tanto em peças pequenas como móveis grandes. Eu vou mostrar para vocês depois algumas imagens dos baús que eu fiz e ficaram muito bonitos e estão perfeitos até hoje. Então, vamos lá. Então, vamos começar a nossa técnica. Vocês vão ver que não é difícil, é tranquilo de fazer e fica muito bonito o efeito. Eu gosto de dar uma selada no MDF antes de começar a trabalhar. Nesse caso aqui, eu passei um fundo preparador de paredes. O MDF absorve bem rápido, seca rápido também. Como a gente vai simular tábuas de madeira, nesse caso aqui, como é uma plaquinha pequena, até não haveria necessidade de fazer. Mas, para mostrar para vocês, eu vou fazer aqui um vinco simulando duas tábuas. E para isso, eu uso uma régua e com um estilete eu vou vincar. Vou vincar a peça. Vocês observem que eu estou com o estilete em diagonal. Não estou com ele perpendicular à peça, eu estou com ele em diagonal. Isso vai fazer um corte também em diagonal. Agora eu venho aqui pro outro lado. Essa régua até não é a ideal para isso. Existem réguas de metal que tem uma rebarba, uma proteção, mas aqui com cuidado não há problema nenhum, dá para fazer também. E vocês podem fazer esse vinco da espessura que vocês quiserem, mas é importante para que fique aquela aparência de tábua. Agora, nós vamos tirando aos pouquinhos. É sempre melhor ir aos poucos, para não acabar se arrependendo. Apesar que, como é madeira de demolição, se não ficar perfeito também não há problema algum. Ó, então aqui, agora eu posso dar uma reforçada só com a pontinha do estilete, tirar o que for preciso. Se vocês também quiserem, vocês podem fazer uns machucados assim na borda. Isso tudo também vai depender da peça que vocês estão fazendo. O próximo passo que nós temos que fazer é dar uma textura para esse MDF, porque senão fica completamente sem graça a técnica. É muito importante essa etapa. E o que nós temos que fazer, então, é aplicar um pouquinho de massa, pode ser pasta para modelagem ou também massa acrílica. O que eu não recomendo é massa corrida, ela é muito seca, ela não tem elasticidade, então a chance de dar problema depois e começar a descascar é maior. Então, usando pasta para modelagem ou a massa acrílica, dificilmente vocês vão ter problema depois. Então, é bem fácil, bem pouquinho, só para dar uma textura. Nós vamos aplicar um pouquinho de massa, sem exagero e bem irregular. Assim que a gente aplicou essa massa, antes que ela seque, nós temos que dar uma textura como se fossem os veios da madeira. Então, para isso, a gente vai usar ou uma escovinha de dentes velha, uma escovinha assim, ó, de cerdas bem duras. E podem passar por cima para fazer essas ranhuras também, ó. Então, sempre no sentido dos veios, no sentido do comprimento da madeira.
Assim que a gente fez isso, com qualquer cartão antigo, cartão de crédito, o de hotel, qualquer cartãozinho desses durinhos, a gente vai passar bem de leve, só para amassar um pouquinho aquelas ranhuras que nós acabamos de fazer. Não é para terminar com elas, ó, elas ainda vão aparecer, mas algumas áreas vão ficar sem textura. Eu vou mostrar para vocês mais pertinho. Olha, se vocês observarem, tem algumas áreas que ficaram planas e outras com textura. Tá? Isso é bem importante, vai deixar mais real o efeito. Vocês observam, então, aqui ainda tem a textura dos veios, digamos assim, e aqui tem áreas planas. E agora é esperar essa massa secar muito bem. Ela tem que ficar bem sequinha para nós seguirmos trabalhando. Eu já tenho uma plaquinha preparada aqui. Então, nós vamos seguir o nosso trabalho a partir dessa que já está com a massa bem seca. Antes da gente começar a pintar, nós vamos dar uma leve lixada com uma lixa fina, 220, mas é uma lixada bem sutil, porque nós temos que cuidar para não tirar a textura que nós conseguimos. A função desta lixada é só quebrar qualquer massinha que tenha ficado com um relevo muito alto e tenha ficado frágil. Aí, nós passamos um paninho para tirar o pó e nós podemos começar a nossa pintura. Nós vamos começar a pintar com duas cores ao mesmo tempo. Ou seja, nós vamos fazer carga dupla no pincel chato. Essa aqui é uma brochinha, ó, bem comum, essas que a gente consegue em ferragens mesmo. E nós vamos trabalhar agora com um tom palha e um amarelo queimado, quase laranja, ó. Aí, aqui, a dica é essa, ó, nós vamos carregar o pincel aqui no meio. Então, metade do pincel vai ficar com o palha e a outra metade com o amarelo queimado. Lembrando que antes de botar na tinta, eu já havia hidratado o meu pincel, tá? Eu não vim com ele seco. Com essa carga dupla, nós vamos pintar a nossa peça. Se vocês quiserem pintar antes, fazer um fundo branco, não há problema algum. Procurar deixar entrar bem a tinta nas ranhuras. Um cuidado que nós temos que ter agora nessa etapa é não deixar a nossa pintura listrada. Porque a tendência é, como a gente tá com duas cores no pincel, e se você pintar muito certinho, quando você percebe, tá toda listradinha. Então, nós temos que cuidar para evitar esse efeito. No momento de carregar o pincel, nós temos que cuidar para que a tinta fique no lugar certo, né? Porque senão, quando a gente vê, tá todo o pincel lambuzado e já perdemos aquele efeito inicial. Nesse momento, a gente olha se tá precisando reforçar determinada cor, então a gente, vamos colocar aqui um pouquinho mais de palha para dar uma bagunçada, assim, não ficar tão parelhinha a nossa pintura. Então, o nosso fundo, ele ficou mesclado, ficou matizado assim, de forma irregular. Agora, é muito importante secar muito bem essa etapa para nós podermos seguir para a próxima. Nossa primeira camada de tinta já está seca, usei o secador, esperei esfriar. E agora, nós vamos para a nossa segunda camada de cor, que são 2 tons de marrom.
Lembrando que essa tinta que eu estou usando é PVA, mas vocês podem usar uma acrílica fosca também, sem problemas. E vou fazer a mesma carga que eu fiz antes, colocando o pincel aqui entre as duas tintas. Então, eu estou com 2 tonalidades de marrom no pincel. E vou repetir o mesmo processo de antes, procurando deixar assim também mescladinha a nossa pintura. Muito bem, então vocês observem que eu procurei empurrar para dentro de todas as ranhuras daquela massa que a gente fez aqui de dentro também da tábua, digamos, da separação da tábua. Procurei empurrar bem para dentro essa tinta marrom. Uma coisa que nós vamos fazer diferente da etapa anterior é que na etapa anterior nós deixamos a tinta secar. Só que agora não, agora nós vamos aproveitar que ela está úmida e com um paninho úmido nós vamos limpar um pouco para deixar que aquela tinta anterior apareça, porque senão não faz sentido ter aplicado ela, né? Então, com suavidade, sem pressionar demais para não tirar muito, nós vamos limpar um pouco essa tinta marrom. Ó, e começa a aparecer aquelas imperfeições que nós fizemos antes, aquela textura. Aí vocês escolhem se vocês querem deixar a madeira mais clarinha ou mais escura, mas é importante que apareça aquela claridade de baixo. Lembrando que eu estou limpando no sentido dos veios. Não vou fazer assim que vai ficar esquisito, tá? Sempre no sentido dos veios. Se por acaso acontecer de vocês limparem mais do que vocês gostariam, não é problema algum. É só pegar de novo o pincel ali com os tons de marrom e só dar um retoquezinho e seguir em frente. Por exemplo, aqui essa área, vamos supor que eu achei que limpei demais. Então, é só vir com um pouquinho de marrom e seguir trabalhando. Vamos usar o secador, deixar bem sequinho para podermos seguir. Olha só como já tá ficando bonito, nem parece mais aquela plaquinha de MDF que era quando nós começamos, né? Bom, então já sequei. Agora, nós vamos aplicar um gel envelhecedor que simula um betume. Existe da Acrylex ou da Corfix, os dois são ótimos. Então, nós vamos aplicar um pouquinho disso com o mesmo pincel, ó. O mesmo pincel para tudo, nós usamos até agora. E em algumas áreas, nós vamos colocar esse gel, não é em tudo, não. Em algumas zonas. Então, um pouquinho desse produto nós vamos colocar, procurando deixar assim, que termine suave, que não termine de maneira abrupta. Então, nós procuramos esticar bem isso assim, ó, para ele ir integrando com o fundo sem deixar uma marca muito acentuada. Aí, agora aqui tem um detalhe, existem 2 opções. Para quem tiver um borrachão, desses que simulam veios, vocês podem usar ele. Se não, nós vamos usar um cartãozinho de crédito só para empurrar esse produto para dentro das ranhuras que nós temos aí. No caso do borrachão, nós podemos arrastar ele fazendo um balanço aqui para dar aquela sensação de veio. Se vocês não tiverem o borrachão, vocês aplicam o produto, esse gel, vamos passar por cima aqui só para vocês verem. E aí, vocês só pressionam sobre isso, ó, e ele vai
entrar nas partes que estão em baixo relevo e ficar limpo onde está em alto relevo. Então, também vai dar um efeito bonito. Vamos ver, isso fica mais bonito daí naquelas áreas onde tem aquela textura. Se não tiver a textura, não vai aparecer efeito algum. Ó, eu até tô com um pincel de ladinho, ó, só de cantinho. E procuro espalhar bem, ó, pra não terminar. Ó, ele vai integrando com o restante do trabalho. É só um pouquinho. Ó, aqui então vou fazer só com cartão, que eu sei que esse todo mundo tem condições de fazer o trabalho aí, porque todo mundo tem algum cartãozinho velho por aí, né? Ó. Olha só que lindo que fica. A diferença que dá. E vocês também podem usar os dois instrumentos se vocês tiverem, né? Pode fazer um pouquinho com o borrachão, também com o cartão. Ó, sempre lembrando, eu tô passando bem irregular, não tô procurando cobrir tudo. Só algumas áreas. Quando a gente trabalha com esse instrumento, vocês precisam fazer esse movimento. Conforme vocês vão arrastando, vocês têm que fazer esse movimento. E é bem sutil, assim, suave, ó. Começa aqui, aí baixo e levanto. Aqui nem apareceu tanto, porque eu tinha pouco produto. Não tem problema, ficou bonito igual. Olha só, então, como já está a nossa madeira de demolição. Agora, vamos secar para podermos seguir, no caso de vocês quererem, porque assim já fica lindo. Vocês podem deixar secar bem e encerar a partir daqui, se vocês quiserem. Mas eu gosto sempre de dar um toquezinho de cor. É muito comum nós encontrarmos móveis feitos com madeira de demolição que tem algum tomzinho ainda daquelas cores com as quais tinham pintado aquela peça. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azul, bem pouquinho, é só para dar um tomzinho, mas como eu disse antes, isso não é obrigatório, porque só assim já fica lindo. Então, se vocês quiserem só essa madeira marrom, vocês podem dar o acabamento a partir daqui. Podem encerar ou passar um verniz fosco, um acetinado, mas eu gosto sim de dar uma tonalizada bem suave. Então, ó, com um cantinho aqui, ó, de pincel, passar bem suave por cima, e aí com o cartãozinho eu posso empurrar, que já vai dar um efeito diferente, vai dar um desgastado aí que fica bem bonito. Não precisa ser por tudo. Algumas áreas podem ficar um pouquinho mais fortes, outras podem ficar mais suaves. Agora, eu vou pegar um outro tomzinho de azul. Vocês podem fazer com cores diferentes também. O legal é a gente pesquisar que cores eram usadas na época. Tem aquele um verde clarinho que era muito usado antigamente.
ou às vezes para combinar com aquilo que vocês vão colocar, no caso de colocar junto com aquela imitação de azulejo que nós vimos outro dia, fica bem bonito com esse tom de azul. Olha, acho que só assim já é o suficiente, não precisamos colocar mais. É só a gente deixar secar muito bem e dar o acabamento. Com essa técnica, eu acho que o melhor acabamento, o que fica mais bonito, é a cera em pasta incolor. Porque é um acabamento que usavam muito também, ele fica um acetinado bem bonito, discreto e dá uma boa proteção às nossas peças. Então, hoje é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Eu vou mostrar algumas peças aqui, colocar fotografia para vocês de algumas peças que eu fiz com essa técnica. Se vocês fizerem ela, quero ver, tá bom? Beijo!